Salve, salve galera, tudo bem? Sou o professor Rafael Juca, a gente está junto aí para a gente poder conversar agora sobre essa questão aqui, ó. Vamos lá. Uma partícula de massa 4 kg se movimenta em linha reta a uma velocidade constante de 7 metros por segundo. Em determinado instante, uma força começa a atuar sobre a partícula na mesma direção e sentido do movimento, por um período de 1 minuto. Fazendo com que a velocidade da partícula atinja 13 metros por segundo no final desse período. Determine a intensidade do impulso da força que atuou sobre a partícula e o módulo dessa força. Então, olha só, presta atenção. Essa questão está tratando da grandeza impulso. Beleza, vamos lá. O que é impulso? Impulso nada mais do que a força aplicada durante um determinado intervalo de tempo. Então, se eu faço uma força e essa força ela demora um certo tempo, galera, você concorda comigo que eu vou ter um aumento de velocidade? Concorda comigo que eu vou ter um aumento na quantidade de movimento? Porque olha só, se eu estou aqui com uma certa velocidade inicial, VI, demorou? Velocidade inicial. Eu tenho também quantidade de movimento inicial, beleza? Eu vou pegar a massa desse objeto, multiplicar pela velocidade, e eu vou ter ali uma certa quantidade de movimento inicial. Aí o que eu faço? Eu venho aqui e faço uma força. Aí, essa força que eu estou fazendo, que é uma grandeza vetorial, durante um determinado intervalo de tempo, vai fazer essa velocidade aumentar. Ah, beleza. Então aqui, Então, depois de um certo tempo, esse objeto que aí está, ele não vai ter mais a velocidade VI. Ele vai ter uma determinada velocidade VF. Então, olha só. O que é o impulso? O impulso nada mais é do que o resultado da força que eu apliquei num determinado intervalo de tempo. Ao aplicar esse impulso, o que eu percebo? A velocidade muda. Se a velocidade muda, significa que a quantidade de movimento também muda, ok? E aí eu posso dizer para você que o impulso ele é calculado fazendo F vezes ΔT. Mas eu também posso ver que esse impulso é resultado da variação da quantidade de movimento. Lembrando, o que é variação? É o quanto que mudou. Então, repare, só mudou a quantidade de movimento porque eu apliquei o impulso. Então, eu posso dizer que o impulso aplicado produziu essa variação de quantidade de movimento. Logo, eu posso calcular o impulso como I é igual a F vezes ΔT. Eu gosto de falar dessa formulinha como se fosse I fat, eu gordinho, beleza? Então, o impulso é a força vezes a variação de tempo, assim como um impulso aplicado também é a variação da quantidade de movimento. E isso aqui é conhecido como teorema do impulso, beleza? Bom, uma vez que a gente fez essa breve revisão, vamos lá, agora a gente resolve a nossa questão aqui. Eu vou ler de novo, para a gente poder anotar as informações que são importantes. Uma partícula de massa 4 kg, então a partícula de massa 4 kg se movimenta em linha reta a uma velocidade de 7 metros por segundo. Beleza, então no início a velocidade dessa partícula é de 7 metros por segundo. Maravilha. Em um determinado momento, uma força começa a atuar sobre a partícula na mesma direção e sentido do movimento. Então, beleza. Então, está ajudando a velocidade a aumentar, certo? Se fosse o contrário, a velocidade iria diminuir. Por um período de 1 minuto. Bom, 1 minuto a gente sabe que é tempo. Beleza? Então, o tempo é de 1 minuto. Mas, 1 minuto não é a unidade do sistema internacional. 1 minuto é uma unidade que não faz parte desse sistema. Então, aqui,
eu vou pegar, ao invés de escrever 1 minuto, eu vou escrever 60 segundos. Pegou a visão? Mas por que, professor? Porque essa unidade de tempo tem que combinar. Beleza? Na física, tudo tem que combinar. Demorou? Maravilha. Vamos continuando ali. Fazendo com que a velocidade da partícula atinja 13 metros por segundo. Opa, opa, opa. Então, a velocidade final da partícula é de 13 metros por segundo. Determine a intensidade do impulso da força. Então, eu vou calcular isso aqui primeiro. A intensidade do impulso. Então, a intensidade do impulso, eu quero saber o valor do impulso. E, para isso, eu vou utilizar aqui o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Mas, professor, por que tu não pode utilizar F vezes ΔT? Já que você sabe o tempo. Porque eu não sei a força, meu lindo. Se eu soubesse a força, maravilha. Mas, porra, eu não sei a força. Então, eu vou ter que utilizar I é igual a ΔQ. Beleza? E aí, vamos lá. Esse impulso vai ser igual a... Impulso vai ser quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Bom, a quantidade de movimento você aprendeu a calcular, que é massa vezes a velocidade, menos massa vezes a velocidade. Então, esse impulso vai ser, olha ali, ó, vou botar esse M, já poderia trocar aqui os valores, tá? Não, vou fazer assim. Então, vai ficar lá, ó, massa 4 vezes a velocidade final, que é 13, menos 4 vezes a velocidade inicial, que é 7. Beleza? E aí, o que nós temos é que 4 vezes 13 vai dar 52. Então, o impulso aqui, ó, vai ser 52 menos 4 vezes 7 vai dar 28. Então, 52 menos 28 dá um impulso de 24 newtons vezes segundos. Beleza? Ou eu poderia colocar que o impulso é igual a 24 quilogramas vezes metro por segundo, tá? Então, essas unidades, elas são equivalentes, elas são a mesmíssima coisa. Demorou? Então, a primeira já foi. Vamos ali para a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta que ele faz? Determine a intensidade do impulso da força que atuou sobre a partícula, maravilha, e o módulo dessa força. Ah, o módulo é o valor da força. Se eu quero o valor da força, agora sim eu vou usar a fórmula do I-FET, gordinho. Beleza? I-FET. Então, por conta disso, nós vamos ter ali que esse impulso vai ser 24 é igual a F vezes 60. Então, F é igual a 24 sobre 60. Então, 24 divididos por 60 é igual a 0,4 newtons. Tudo bem? 0,4 newtons. E essa é a força aplicada nessa situação. Valeu? Então é isso, queridos. Um abraço. Até a próxima.